Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Gilmar Tavares, de Anápolis, Goiás. Prazer muito grande retornar aqui no nosso canal, no quadro Comenta o Texto. E hoje nós temos uma participação especial do meu amigo, o pastor Moisés, da cidade de Piracuruca, no Piauí. Mas antes de chamá-lo aqui na conversa, nós gostaríamos de te pedir para que você se inscreva no nosso canal, comente, curta. Essa parte nos deixa assim bem animados para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade para todas as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que Deus te abençoe. Creio que o assunto de hoje também será abençoador para o seu coração. E agora eu quero chamar aqui o meu amigo, diretamente do Piauí, para conversarmos um pouco. Pastor Moisés, a paz do Senhor. A graça e a paz, pastor Gilmar, todos que estão no canal, que estão ouvindo, que ouvirão esta palavra, este bate-papo, esta conversa, nossa alegria em poder compartilhar as coisas de Deus, tanto com os que nos ouvem, quanto com aqueles que estão, ou que posteriormente haverão de ouvir, de ver esta mensagem. Alegria! Como é que está Anápolis? Frio, como sempre? Que bênção! Anápolis, esses dias até que estava quente, sabe? Mas não serve muito de base, não. Uma hora está quente, de repente esfria de novo, né? Mas Anápolis está uma bênção, graças a Deus. E Piracuruca, nessa época, é frio. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e a pessoa pensa que é só que é das pessoas, da cidade também. O calor e o frio tá tudo tempestivo, tá tudo mudado. E Piracuruca, nessa época, é frio aí, né? Não, Piracuruca é uma benção. Não, nessa época já está esquentando. Nós só temos uma friezinha aqui na mudança de dezembro para janeiro, fevereiro, março, quando está chovendo. Depois nós começamos a nos aproximar do fogo natural, que é de 42 graus, como sempre. Aí tem um negócio chamado de PR Bró. Como é que é esse negócio aí? Não, é PR Obró. PR Obró. É porque você tem o término dos 3 meses, ó, setembro, outubro, novembro. Então, o BR Obró é esses 3 meses que o diabo faz estágio no inferno com quem vai para lá, passa o BR Obró no Piauí. Se ele aguentar o BR Obró, ele vai ter companhia lá no inferno, viu? Rapaz, quando eu tive aí, então, foi na época boa, né? Tava chovendo. Boa. A época boa. Você veio na época que o calor a gente ainda combatia com ar-condicionado. Pastor, geralmente eu conheço alguns pregadores que quando a gente pergunta de onde eles são, geralmente eles dizem que são das capitais, né? Dos grandes centros. Não, ninguém mora no interior. A gente tem, por exemplo, aquela região ali metropolitana de Brasília. Uhum. Tem gente que mora em Paraíso de Goiás, tem gente que mora em Valparaíso. Onde é que você mora? Brasília. Samambaia, Brasília. Açailândia, Brasília. Ninguém mora no interior. É quase igual Goiânia. Ninguém mora em Anápolis. É Goiânia. Ninguém mora em Paraíso de Goiás. Ninguém mora em Paraisópolis. É só Goiânia. É uma benção. Fortaleza. Tem muita gente que mora em Caucaia. Mas ninguém diz que mora em Caucaia. Você só diz que mora em Fortaleza. Mas eu não. Onde é que você mora? Eu moro em Piracuruca. Ixi, que nome feio é esse? Ô, moço, Piracanjuba, que é no Goiás. Ninguém diz que é feio, só porque tem muito leite. O senhor podia falar assim, não, eu sou de Teresina, não, eu sou de Parnaíba, mas o senhor honra mesmo o lugar onde o senhor é, né? Piracuruca, terra do peixe roncador. Olha só, rapaz, que benção. Pastor Moisés, nós nos conhecemos em Anápolis em uma rádio chamada Rádio Imprensa.
Nós até interagimos um pouco lá no assunto que o radialista estava apresentando, mas nós nunca imaginamos que nós éramos parentes de alguma forma, né? Pois é, esses dias eu estava achando engraçado, eu vi uma notícia de internet que um camarada, um caminhoneiro, foi parado e multado pelo guarda rodoviário e depois não descobriu que o guarda rodoviário era filho dele. Tem essas coisas, sabe? A gente foi para aquele debate, fomos debater, mas nunca imaginávamos, né? A gente Verdade. tem o orgulho, a alegria de poder dizer que o pastor Gilmar faz parte da família, é primo da Olha, esposa e sobrinho do sogro, então a gente já, inclusive, vemos junto na casa dele, isso é coisa de Deus. E melhor ainda, irmãos em Cristo, enlaçados e interlaçados pelo laço do sangue de Cristo, né? O sangue que nos une para a eternidade. glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar falando com o senhor hoje aqui. Eu quero aqui mandar meu abraço para as meninas, para a pastora Ana. Quero mandar meu abraço para a igreja de Piracuruca, que eu tive A a igreja que honra de lhe ama, gosta conhecer, muito de você. né? Eu louvo muito a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aí conhecendo esse povo aí abençoado. Glória a Deus. É verdade. Pastor, então nós vamos aproveitar o tempo, né? E já queremos entrar no Comenta o Texto, que é esse quadro que nós fazemos aqui no canal, Comenta o Texto. E tem um texto que Deus fala profundamente comigo, que fica em Atos, capítulo 10 e o versículo 2. O que o senhor poderia falar para nós, para mim e para essas pessoas que nos assistem, dentro desse texto? Fique à vontade para nos abençoar. Olha, eu quero compartilhar contigo uma das coisas que eu vejo que ninguém toca. Por exemplo, o texto de Atos, capítulo 10, versículo 2, ele fala de duas qualidades em que Cornélio tinha. Ele era um homem piedoso, ou seja, havia piedade como atributo, como qualidade do seu comportamento fraternal, e temente a Deus. Eu acho interessante é que piedoso vem primeiro, temente a Deus posterior. Porque tem muita gente que só é temente, só é piedoso porque teme a Deus. Ou seja, Deus mandou que nós fôssemos fraternos, piedosos, amorosos. E aí, por uma conversão ao Evangelho de Cristo Jesus, ao cristianismo, a gente se torna piedoso. Aqui não, ele era piedoso. Ele tinha uma prática de piedade e também, consequentemente, temia a Deus. Como era que se revelava as duas coisas? A piedade se revelava nas esmolas que ele dava. E o temor a Deus, contínua oração. Então ele orava porque era temente a Deus e dava esmola porque era piedoso. Por que me chama a atenção esse texto que você coloca? Porque a esmola não é algo que nós somos ensinados, instruídos, fomentados a praticar. A esmola é uma das coisas que eu considero como chave de bênçãos da nossa vida financeira. Por exemplo, eu ministro numa área de finanças Brasil afora já há mais de 20 anos, que Deus tem me dado a possibilidade de falar sobre finanças. E quando, aqui para fazer um resumo, eu sempre lembro dessa chave olhando para os 5 dedos da mão. 5 dedos da mão são chaves que Deus nos dá para atribuirmos ou recebermos alguma bênção. Eu não vou ter condição de explicar isso nos detalhes das 5, mas para levar a última eu preciso explicar as outras, ou seja, mencionar as outras. A primeira chave nós colocaríamos no dedo da nossa mão o dízimo. O dízimo ele é uma porta de recebimento de bênção. O dízimo ele fala de aliança com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 17, quando Deus diz: eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou fazer uma aliança com tua família, eu vou fazer uma aliança com os teus descendentes. Gênesis 17, 4, 17, 6, 7, 8, 9, por ali você vai encontrar esta aliança. Eu encontro esta aliança posteriormente ao ato de dizimar. Isso está em Gênesis capítulo 14, quando ele vê Melquisedeque, dar a Melquisedeque aquela autoridade superior sobre a sua vida, diz o versículo 20 que ele entrega o dízimo de tudo.
Então, após a entrega do dízimo, Deus, então, faz uma aliança com Abraão. E só para você entender como esta aliança ela é eterna e perpétua, porque o texto de Gênesis 17, versículo 7, versículo 9, diz que a aliança é eterna. A aliança é eterna. E esta aliança eterna, ela se desemboca lá no Novo Testamento, quando a gente vê em Hebreus, falando da devolução do dízimo, e quando a gente vê em Gálatas, que por nós sermos aliançados com o pai Abraão, em Cristo fomos feitos filhos de Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Então, o dízimo está relacionado a esta aliança, é a primeira chave de bênção. A segunda chave, a chave da gratidão. Deus nos orienta a recebermos ou entregarmos as nossas ofertas por gratidão. Êxodo capítulo de número 25, o Senhor fala para Moisés, diga ao povo que me traga a oferta de todo o coração, que se movimentar voluntariamente. Então, a oferta está ligada a um ato voluntário e a um ato de gratidão. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 17, diz assim, não digas em teu coração, minha é a prata, meu é o ouro, não digas em teu coração que adquiriu estas coisas com a força do teu braço. Verso 18, mas reconhece que sou eu quem te dou. Está lá, versículo 17 e 18 de Deuteronômio, capítulo de número 8, gratidão. A terceira chave é as primícias. As primícias, nós temos Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz o Senhor, honra-me com os teus bens. A honra só pode ser dada quando eu entendo a função que alguém exerce sobre a minha vida. Eu digo isso como teólogo, como praticante da palavra de Deus, e como entender isso, que a honra se dá à função, o respeito se tem à pessoa. Ninguém pode pedir honra se você não reconhece a autoridade que existe sobre sua vida. E ninguém pode pedir respeito se eu não tenho a sua pessoa. Alguém chega para você e diz assim, olha, você precisa me respeitar, com uma chibata na mão ou com uma autoridade militar. E não é respeito, é temor. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 6, versículo de número... Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Se eu sou Deus, onde está o meu temor? Se eu sou Deus, onde está a minha honra? Então, temor e honra não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se eles respeitassem a Deus como autoridade, eles teriam temor. Se eles respeitassem ou tivessem Deus como pai, teria honra. Então, honra é uma coisa que se dá pela função que se exerce. Por isso que lá o texto de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30, o Senhor disse que daríamos aos nossos sacerdotes as primícias como forma de reconhecer a autoridade espiritual sobre nossas vidas e que eles orariam pela nossa casa e depositariam uma bênção específica sobre nossas vidas. Então, a honra é uma terceira chave. Você perde muitas coisas na vida porque você não dá honra e não pode receber quem não dá. O Senhor disse em 1 Samuel 2,30, honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. Então, nós temos a quarta chave, que é a chave da fraternidade, do compartilhamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o que no capítulo 9, versículo 7? Que o Senhor se alegra com aqueles que compartilham. Ninguém contribua, nem por tristeza, nem por contritamento, ou de forma triste, porque Deus ama o que dá com uma alegria. Então, isto é compartilhar. Deus não manda você dar nada que é seu para ninguém. Deus manda que você tenha amor fraternal para desejar ver o próximo igual a você ou andando com você. Por isso que ele disse, se tem 2 túnicas, reparte com um que não tem. Isto é compartilhar. Compartilhar não significa sentimento de pena, porque é a última chave. Compartilhar significa sentimento fraterno. E aí eu tenho na fraternidade, no compartilhamento, a quarta chave. E a quinta e última, que é a que o texto se refere, a qual eu pego por base, é a esmola. O que chamou a atenção de Deus em Cornélio? Ele dava as coisas porque ele sentia pena do próximo. Nós somos levados, pastor Gilmar, no mundo que nós estamos, em um mundo sem sentimentalismo. A mídia, a grande mídia, traz tanta notícia desgraçosa, traz tantas notícias ruins, traz tantas coisas que nos deixam frios, anestesiados, que nos deixam sem sensibilidade em nos colocar no lugar dos outros, em nos colocar naqueles que estão passando por dificuldade.
Mas, pastor, se existe uma chave para quem dar esmola, você poderia provar isso na Bíblia? Bem, vamos lá. Salmo de número 46, Salmo de número 41, Salmo de número 41, ali nós encontramos bênçãos que Deus dá a quem se agrada do pobre. Eu preciso registrar isso porque eu faço isso uma fundamentação para aquilo que eu quero dizer a vocês. Vamos lá. O texto é bem enfático em dizer o seguinte, eu vou citar o texto, eu cito o texto e se você puder em casa, compartilhar, observar, você vai ver. Diz assim o Salmo 41, bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Então, literalmente, está falando de esmola. Esmola é uma coisa tão interessante, pastor Gilmar, que lá em Mateus 6, quando as pessoas inadvertidamente ou falta de uma exegese aplicada, ele diz assim, a Bíblia manda dar com uma mão para que a outra não veja. Então eu dou o meu dízimo, quero que ponha no anonimato. Eu dou a minha oferta, não quero que ninguém saiba. É mentira. É mentira, é fake news. O texto diz assim, quando você der esmola, dê com uma mão para que a outra não veja. Mateus capítulo 6. O texto diz claro, não estou fazendo exegese forçada. Quem der esmola. E por que, pastor Gilmar, que dar esmola não pode ser atribuído, não pode se cantar glória, não pode se fazer alvorecer, não pode se dar voz ao que está se fazendo? Porque isso representa um momento indigno de alguém. Você está dando esmola porque você deu pena porque ele está numa situação degradável, numa situação de dificuldade. E isso não é bom estar alarmando, tá? Diferente da oferta. A oferta tem que ter glória, sim, tem que ter alarde. Não se dá, pastor, estou afirmando, não se dá oferta em oculto, porque oferta é culto e não se presta culto em silêncio. Culto a Deus tem que ser proclamado, alardeado. Então, a oferta, quando Jesus recebeu as ofertas lá, por exemplo, da viúva, a Bíblia diz que Deus estava sentado no próximo ao gasofilácio. Então, alguém que trazia a sua oferta era visto por Deus, porque não existe oferta em oculto. Não existe oferta em oculto. O que existe é esmola em oculto. Então, dê com uma mão para que a outra não veja. E isso é esmola. Fechando aqui, até se você quiser participar, fique à vontade. Ele diz o verso 1 de Salmo 41, bem-aventurado aquele que dará ao pobre. E aquele que dará ao pobre, o Senhor designa 7 bênçãos. Livra do dia mau, versículo 1. O Senhor o livrará, versículo 2. Conservará em vida, versículo 3 ainda. Será abençoado na terra, ainda no versículo 2. Não entregará a sua vontade, não entregarás a vontade aos seus inimigos. E o versículo 3, o Senhor sustentará no leito da enfermidade e restaurará no dia que estiver no leito de cama, ou seja, no dia que estiver doente. Então, existe 7 bênçãos para quem se compadece do pobre. Então, vamos agora fazer entender, para completar o texto, qual é a diferença de se colocar no lugar do pobre e a diferença de dar uma esmola para o que muita gente faz. O que eu vou repetir para você para ir para a conclusão? Dízimo, se não for feito pela proposta de aliança, não é dízimo, é entrega de dinheiro na igreja. Oferta, se não for feito com sentimento de gratidão, não é oferta, é entrega de dinheiro na igreja. Primícias, que foi entregue sem o sentimento e reconhecimento de autoridade espiritual, não é honra à autoridade sacerdotal, é simplesmente entrega de dinheiro na igreja. Compartilhar alguma coisa com alguém não é fraternidade, é apenas ser adepto de talvez uma teologia ou talvez de uma doutrina kardecista que diz que quem muito dá, com muito que se dá, você adquire salvação. Uma alma compadecida fará você cada dia mais espiar os seus pecados. Então, isso é a doutrina kardecista, espírita, e não uma entrega de compartilhamento com ninguém. E, por último, a esmola. Quando é que é a esmola? Quando eu me coloco no lugar do pobre. Então, se eu não me coloco no lugar do pobre e apenas dou alguma coisa na porta da minha casa para alguém que me pede, com o intuito até, pelos dias maus que estamos, que ninguém sabe quem é que vem na nossa casa, e você simplesmente dar um pouco de arroz, um pouco de feijão, já mandando o menino soltar os cachorros, ou então botando as câmeras ligadas, imaginando que o indivíduo vai lhe roubar, ou imaginando que tem um bicho na sua porta que você quer se ver livre, isso não é esmola. Isso não é esmola.
Esmola é quando eu sinto a necessidade de quem está me pedindo. Esmola é quando eu sinto o que o outro está passando. E para amenizar o sofrimento, pelo sentimento de pena, pelo sentimento de compaixão, eu me coloco no lugar dele. Você lembra daquele texto que Jesus dizia assim, e olhou para a multidão e foi movido de uma íntima compaixão. É se colocar no lugar do miserável. Pastor Então, Moisés do céu, que coisa forte que eu estou ouvindo hoje, hein? Então, quando eu não entendo a situação do miserável, eu não dou esmola. Então, esse texto me chama a atenção porque diz o seguinte, o Senhor atentava duas coisas para a vida de Cornélio. Cornélio era um personagem desconhecido na história. Cornélio era um homem que não tinha direito à salvação, era um gentil. Cornélio, por causa da atitude da esmola de Cornélio, Deus moveu um pastor na cidade de Jope, que era o pastor de Jerusalém, pastor Pedro, mas ele estava em Jope, devia estar desfrutando um momento de descanso, estava lá no terraço, numa área de lazer, estava lá pegando uma brisazinha, porque ele estava numa cidade portuária, correto comigo? E aí Deus fala com ele, ele sai de Jope para ir até onde estava a cidade de Cornélio. E lá ele chegando, Deus moveu, foi preciso fazer uma visão. Escuta só o que Deus fez. Fez Pedro ter uma visão, fez Pedro matar e comer coisa que ele não comia, moveu a cultura de Pedro todinha, botou cultura e o que ele sabia dentro de um saco, deu na vida de Pedro ao ponto de ele dizer, não faça imundo o que eu santifiquei. E vai Pedro com essa missão para lá. E aí isso me chama a atenção. Por causa das esmolas de Cornélio, Deus moveu a Pedro, porque se ele quisesse sentir apenas o sentimento de relacionamento com Deus, ele já era um homem temeroso a Deus. Deus poderia se revelar a Cornélio de uma forma apenas por ele ser temente a Deus. Quer que eu prove isso? Deus se revelou a Saulo de Tarso no caminho de Damasco da mesma forma. Poderia ter dado uma visão extraordinária para Cornélio, mas porque ele dava esmola, essa é forte, segurem na cadeira, porque ele dava esmola aos outros, precisou Deus fazer público a honra que lhe daria. Mandou Pedro, abriu uma congregação na casa dele, ele reuniu os seus amigos, e aí Pedro agora está dizendo, porque esse homem tem algo com Deus, me fez mover os céus para que eu estivesse aqui. Aí todo mundo na hora, rapaz, esse homem a gente já sabia que era bom. Agora que ele tinha negócio com Deus, estamos sabendo agora. Então, aquilo que você faz em oculto, pelo sentimento de dar esmola, Deus revela em público, porque isto é verdadeiramente a honra. Amém? Pastor do céu, que bênção. Estou feliz demais de ouvir tudo isso aí, viu? Eu até gostaria que nós desenvolvêssemos uma série nesse assunto aí, sabe? Vamos pensar no assunto, quem sabe a gente consegue fazer um quadro no canal sobre finanças. Inclusive, o pastor Moisés já esteve na nossa igreja, aqui em Anápolis, presidida pelo pastor Bertier, ministrando a palavra do Senhor. Ele tem atendido o chamado, né, a convocação de muitas igrejas pelo Brasil afora, e a mensagem é uma mensagem bíblica, esclarecedora. Não tem como ouvir o pastor Moisés expondo o texto sagrado e ficar na dúvida. Bendito seja o nome do Senhor pela vida do pastor Moisés. E dentro disso que ele falou conosco agora, algo falou fortemente comigo, pastor, que oferta você não faz em oculto, oferta você faz para que todos vejam, inclusive o próprio Deus está vendo. Por exemplo, não precisava muita coisa não, era só a gente raciocinar assim. Por que na oferta da viúva Jesus estava vendo? Porque não existe oferta em oculto. Olha só. Não existe. Olha, Êxodo capítulo 25, o Senhor diz assim, diga ao povo que me traga. E o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo ouro, prata, púrpura, ele estava pedindo alguma coisa para o povo, e quando ele pede, ele diz assim, agora me faça um santuário, versículo 8 de Êxodo capítulo 25, agora me faça um santuário. Por que ele queria que fizesse o santuário? Para que houvesse testemunho do que o povo lhe tinha trazido.
todo mundo que olhasse para aquilo diria: ei, isso aí é fruto da oferta do povo. Olha a 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi põe no coração de dar uma oferta. Ele diz assim: o que darei eu pelos tesouros, por tudo que Deus tem feito? Aí ele diz assim: eu vou dar o meu tesouro. Aí ele começa a dizer e relacionar tudo que ele gostaria de dar. E aí depois ele diz: eu quero construir um santuário. Ou seja, o que tu tens, se não dá testemunho de Deus na tua vida, não serve, não é de Deus. Deus não lhe dá nada para permanecer em oculto. Deus só lhe dá para que os homens vejam. Deus não lhe dá nada para que permaneça em oculto. Deus só lhe dá para que os homens vejam. Vejam o quê? Não a sua glória, a glória dele quem Deus em você. E quanto menor você for, o que aparecer em você aparece como glória, porque alguém vai dizer: ele não tem capacidade, ele não pode, ele não tinha condição, mas é Deus na vida dele. Por que Deus escolheu um pequeno, Jacó, o pequenininho, Jacó, o pobrezinho, o coisinha pequena? Aí ele faz Jacó Israel. Israel o quê? Príncipe. Deus nunca fez rei de príncipe, Deus sempre faz príncipe de pobre. Quer uma prova disso? Salmo 113. Tirarei do pó, do monturo, e farei príncipe. Porque fazer rei de príncipe é fácil. Pega essa aí para ti, ó. Fazer rei de príncipe é fácil. Fazer rei de príncipe é fácil. Difícil é fazer rei de pobre. Amém? Por que Deus fez rei que era rei? Porque tirou de trás do maná. Por que Davi foi o maior rei? Porque era desprezado pela família, era desprezado pelo pai, era desprezado por todos, era desprezado, não tinha aparência, formosura alguma. Davi era esse cara que Deus diz. O que fez Davi se agradar? Não é posição social, não é a probabilidade de dar certo. Deus quer o coração, Deus quer a atitude, Deus quer a manifestação daquilo que você faz. Então, quando você dá esmola para alguém com o intuito de aparecer, perdeu a glória. A Bíblia diz: dê com uma mão para que a outra não veja. Não permita que alguém diga: mas ele é bonzinho. Porque aí você já recebeu, diz o texto, a sua glória. Se alguém lhe elogia pelo que você dá, a sua glória já foi manifesta. Mas se você deu sem o intuito de aparecer, Deus manda um pastor de cultura diferente, quebrou a cultura de Pedro, quebrou a história de Pedro, quebrou Pedro no meio, moveu uma revolução na igreja de Jerusalém, porque quando Pedro voltou de lá, nem queriam mais aceitar Pedro como pastor. Foi preciso fazer uma reunião e Pedro dizer assim: gente, vocês estão conversando besta, vocês são melhor do que o Espírito Santo, vocês não querem aceitar esse povo, se o Espírito Santo pegou eles lá e batizou eles com o Espírito Santo, acabou, meu filho. Aí entupiu todo mundo, foi como aceitaram Pedro, foi o Espírito Santo entrando na frente. Então é coisa profunda, é muito forte. Então quando eu entendo essas 5 chaves, quando eu entendo que dar aos outros, é por isso que às vezes você perde muita vez, porque nem atenção você dá. Você não dá nem atenção, imagine dinheiro, você não dá nem atenção, imagine comida. Você não dá nem atenção, imagine prestígio algum, né? Eu fico muito triste. Alguém sempre me pergunta: pastor, quantos seguidores você tem na rede social? Eu tenho aqui um programa, uma live, que eu digo: olha, não quero seguidor, não. Seguidor, você seja de Jesus. Eu quero perseguidor. Me persiga aí. Futuque aí, me persiga. Porque a gente é perseguido. Se está com óculos bonito, eles comentam. Se está com a roupa bonita, eles comentam. Se a mensagem foi boa, eles comentam. Se a mensagem foi ruim, eles comentam. É só futucando a gente. Então, na realidade, as redes sociais não traz seguidor, não traz amigo. Os amigos que nos seguem no Facebook, nas redes sociais, nenhum talvez estará no dia na aba do seu caixão. Você precisa entender que o que você faz dando esmola não é para ter amigo no dia da adversidade, mas é para você ter o reconhecimento de Deus que lhe levantará pessoas para estar ao seu lado. Amém? Moço do céu, nós temos que fazer uma série. Eu quero uma série aqui com o senhor. Vamos lá, vamos fazer. Pastor Moisés, é certo eu pensar que ao invés de orar para Deus abençoar alguém, eu orar para a pessoa praticar esses princípios? Porque se eu orar para Deus abençoar, mas se ela não está praticando os princípios, pode ser que Deus não me atenda nessa oração.
Então, ao Veja invés só. de orar, Senhor, abençoa fulano, eu vou orar. Senhor, ajuda essa pessoa a praticar esses princípios. O que é que o senhor acha? Veja só, eu talvez não tenha aqui muita gente que vai concordar comigo, não. É o que eu penso e é o que eu faço. Eu tenho 49 anos praticando esses princípios. Eu não costumo dizer assim, que Deus te abençoe. Eu procuro dizer, o que você está precisando? O que eu posso ser útil? Porque às vezes, se eu não puder dar nada a você, mas abrir uma agenda para você, conhecer alguém que te abençoe, você pode até esquecer. Eu, por exemplo, pastor Gilmar, eu cheguei a Anápolis através de uma pessoa. Eu cheguei a Brasília através de uma pessoa. Eu cheguei à Bahia através de uma pessoa. Eu cheguei ao Goiás, aos Estados Unidos através de uma pessoa. E eu sou tentado a esquecer dessas pessoas. Por quê? Porque às vezes eu chego, tenho uma notoriedade pelo efeito do trabalho que eu fiz, mas eu esqueci da ponte que me levou até lá. Então, quando eu tenho a oportunidade de abençoar alguém, vou logo dizer para você não se assustar. Pensamento eu, teologia mosaica, do Moisés Pinto, não é de Moisés da Bíblia, não. Se você tem a oportunidade de me abençoar e não me abençoa, você peca. O Senhor Deus não mandou eu, com uma necessidade até você, para você dizer, vai, irmão, que Deus te abençoe. Deus não precisa de você para me abençoar, não. Deus precisa de você para me abençoar através de você. E quando Deus te escolhe para que você abençoe a outro, chave. Não é Deus querendo abençoar o Moisés, é Deus querendo abençoar o Gilmar. Mas o Gilmar não entendeu, perdeu a bênção. Então Deus nunca vai fazer você abrir mão do que você tem com o propósito de te esvaziar. Quando a Bíblia diz assim, que nós devemos dar com uma mão, que quando nós abrimos... Pronto, eu vou fechar no texto. A melhor coisa é dar do que receber. Quando eu penso avarentamente, com espírito de avareza, mas, rapaz, onde é que é melhor dar? Eu pensaria que é melhor receber. Assim, sem teologizar. É melhor receber ou é melhor dar? Seja sincero. É melhor receber. Claro, é melhor receber. Mas quando o Senhor diz é melhor dar do que receber, o que ele está dizendo? Quem tem para dar não tem necessidade. Se você está precisando receber, é porque você tem necessidade. Então, quando Deus diz é melhor dar, ele está dizendo você nunca vai ter necessidade. O que diz o texto de Salmo? Nunca vi um justo. Complete o texto para mim. Nunca vi um justo. Mendigar o pão e Nem a sua descendência. Nunca vi um justo desprezado e nem a sua descendência mendigar o pão. O que o texto está dizendo? Quem é justo, Deus cuida. Se você retém, você já viu barragem ter alguma coisa? Deus não nos enviou para ser barragem. Até porque barragem, presta atenção no que eu vou dizer, também não é obrigado a você concordar, não. Filosofia mosaica. Quem inventou barragem foi os homens. Quem inventou barragem foi os homens. Deus inventou rio. Porque o rio, a água nunca está no mesmo lugar. Porque o rio, a água nunca para. Porque o rio desemboca no mar. Porque o rio tem uma passagem de benefício da vida de alguém. Seja rio e não barragem. Seja rio e não lago. Seja rio e não poço. Moço. Nada que você tem é seu. Nada que você tem você pode segurar. Nada que você tem vai ser para você eternamente. Mas o que você tem é para que outros usem, e o que outros usam é para você hoje. O que hoje você tem será de alguém amanhã. Por isso que é um pecado a gente não compartilhar o conhecimento, a chave que Deus tem nos dado. Eu tenho uma igreja muito boa, eu tenho uma casa muito boa, você já esteve na minha casa, eu tenho um carro muito bom, eu tenho uma comodidade na cidade que eu sou pastor e que eu moro, eu tenho uma estrutura. Para que eu vou sair pelo mundo oferecendo conhecimento para alguém? Que vão pesquisar. Isso é hipocrisia da minha parte, isso é egoísmo da minha parte. É por isso que eu deixo o conforto da minha casa. Nenhum hotel do Brasil é melhor do que o meu quarto. Nenhuma terreno da casa de alguém é melhor do que a minha. Nenhuma churrasqueira de ninguém é melhor do que a minha. Mas aí, por isso eu poderia dizer, já tenho tudo. Aí você lembra daquele texto de Lucas? Ó alma, se disseres hoje o que tens, e eu estou dizendo que a minha alma está farta, tu é louco.
Então, quando eu entendo o que é dar esmola, nós não estamos fugindo do texto. Eu tenho direito à vontade de compartilhar, eu tenho vontade de dar, eu tenho vontade de dizer, meu irmão, receba, meu irmão, sente aí, vamos compartilhar um conhecimento, vamos compartilhar uma comida. Você precisa ter prazer de uma pessoa chegar. Você sabe que a Bíblia diz que há uma bem-aventurança e há um ministério específico e há um dom de Deus para exercício da hospitalidade, sim ou não? Exatamente. Quantas pessoas você já viu que perdeu bênção do céu porque, em vez de dar hospitalidade, dá hotel? Ele quer manter o cara bem longe da casa dele. Vai para lá. O quanto eu aprendi com você os dias... Eu tenho condição de você chegar na minha casa e dar um hotel. Você vai ser minha testemunha agora. Quando você chegou aqui, eu te pus num apartamento que eu chamo apartamento dos profetas, lá ao lado da igreja. Sim ou não? Verdade. Ar-condicionado, uma cama, um banheiro, tudo bonitinho. Poucos dias depois eu digo, venha para dentro da minha casa. Por que eu não lhe trouxe na mesma hora que você chegou para dentro da minha casa? Porque eu estava preparando o quarto. Lá tinha um ar-condicionado, aqui não tinha, mas o meu prazer era o quê? Que você estivesse perto de mim. Aí você diga assim, por que isso? Porque só assim eu exerceria a hospitalidade e eu seria abençoado com o que você deixou de conhecimento bíblico aqui. Eu aprendi muito com as suas mensagens. Eu aprendi muito com o que você ministrou aqui. E esse benefício eu tive porque estive perto de você. As pessoas não querem estar perto. Jesus não fez 12 discípulos por internet. Jesus não fez 12 discípulos por Wi-Fi. Jesus não fez 12 discípulos à distância. Ele disse, vinde, me segue. Vinde, me segue. Vinde, me segue. Se você não anda junto, meu irmão, por isso que Jesus mandou de 2 em 2, é porque havia necessidade de andar junto. Se você não quiser andar comigo, você não vai aprender de mim nada. Se eu não quiser andar com você, você não vai aprender de mim nada. Mas tem um problema, se você andar perto de mim, você vai ver minha necessidade. Aí você não é sensível, você não dá esmola, você não é fraterno, você não sabe honrar ninguém, você só é adepto do provérbio, vinde a mim e eu não vos lançarei fora. Tragam para mim, olhe para mim, me dê, me abençoe. Você é sempre pedindo. Existe uma coisa da cultura, você não é nordestino, mas deve saber disso. Você sabe o que é fazer farinhada? Você sabe como é que se faz uma farinhada? Primeiro tem que plantar mandioca, depois colher e tudo mais. Sim, mas eu vou agora para fazer a farinha. Você sabe como é que se faz farinha? Depois de prensar a massa, você pega a massa ali, joga no tachão e mexe. Pronto. Você joga ela numa plena e fogo embaixo. Mas como é que ela se dá? Você pega um rodo de pau e você empurra, mas traz. Empurra, mas traz. Empurra, mas traz. Essa é a vida. A vida é uma mandioca. Se você não souber, você se ferra. Mas se você souber, você tira dela a massa, a garapa, o fermento, você tira dela tudo. E o melhor, a farinha. Mas para tirar a farinha, você tem que empurrar e trazer, empurrar e trazer. Você não tem condição de só empurrar. Se você só empurrar, ela não vira mandioca, não vira farinha nunca. Essa é a vida. Mandioca para virar farinha, tem que levar e trazer. Pastor Moisés, que bom estar aqui com o senhor. Queria ter mais tempo para lhe ouvir, mas nós precisamos finalizar. Gostaria que o senhor orasse por nós, por mim, por todas essas pessoas que nos assistem. Querido Pai eterno, Deus gracioso, Deus miraculoso, Deus do milagre, Deus que faz acontecer, Deus que traz à existência o que não é, que traz do futuro o presente, que leva o presente ao futuro, Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus dos atributos da deidade. É a Ti que nós oramos, pedimos graça, misericórdia e usa-nos como instrumento para abençoar a vida. Não queremos, Senhor, apenas ver os outros abençoados, queremos ser o canal de bênção para a vida dos outros. Usa a minha vida, usa a vida do pastor Gilmar, para a vida de todos aqueles que precisam ouvir esta palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Moisés, muito obrigado por sua rica participação aqui no nosso quadro. Comenta o texto. Que Deus lhe abençoe ricamente, que tudo que o senhor colocar nas mãos, que possa dar certo, que possa abrir as portas. E, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos aqui no Goiás. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, abençoe a igreja em Anápolis e os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem. Amém, Deus abençoe. Pois é, tivemos agora a participação do pastor Moisés. Que mensagem poderosa. Muito obrigado a todos. Que bom tê-los aqui conosco.
Fica por aí. Daqui a pouquinho nós temos mais conteúdo abençoador para nossos corações. Fica na paz.